Quem nunca aí sofreu um vazamento de água, de óleo ou de combustível com seu veículo? Por exemplo, num caso de um motor, existem basicamente três galerias: água, óleo e combustível. Então, como que uma indústria faz para garantir que quando você comprar um carro 0 km, você não vai ter este problema? Então, como que se garante essa montagem? Você precisa ter um teste, um processo rápido, um processo que seja feito de forma segura e um processo que precisa ter muita precisão envolvido. Então, para garantir que um carro ou um produto ele não tenha vazamento em qualquer linha de produção, existe o teste de estanqueidade. Imagina aqui que nós temos a nossa seringa, né, onde realiza a montagem da nossa base. Suponha que essa base, por exemplo, seja colada exatamente nesse ponto. Como que a gente garante que essa colagem foi feita da forma correta? Então, uma forma é através do teste de estanqueidade, onde a gente injeta pressão, por exemplo, a 10 bar. Obviamente, uma seringa ela não resiste a uma pressão tão alta. Aqui é justamente a caráter de exemplo. Então, quando a gente injeta ar dentro da nossa seringa, esse ar se acumula dentro dessa galeria, né? E mantendo uma pressão constante de 10 bar, caso a gente tenha um problema aqui em nossa junta, teremos consequentemente vazamentos, fazendo com que esse produto não seja bom. Então, através de um teste de estanqueidade em uma linha de produção, a gente consegue controlar a pressão com que foi feito esse teste, a gente consegue controlar também o volume que a gente inseriu dentro desse sistema, a gente consegue também controlar o tempo e também a gente consegue definir alguns critérios de pressão, de volume ou de vazamentos. Então vamos entender graficamente como isso acontece. No eixo Y nós temos pressão e no eixo X nós temos o tempo. Então o teste de estanqueidade ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é enchimento, a segunda estabilização, a terceira teste e a quarta é a purga. Então a primeira etapa é a etapa de enchimento, onde a gente preenche todo o nosso sistema com ar. Imagina no caso da seringa, né? A gente, num período muito rápido, vai conseguir fazer o enchimento daquela galeria com ar. Agora imagine o caso se for um motor de um ônibus, por exemplo, onde você tem um volume muito grande a ser preenchido com ar. Esse tempo aqui vai ser maior, ou seja, talvez a gente tenha um outro comportamento. Então, logo após o nosso enchimento, nós temos a fase de estabilização. Essa fase ela é importante para que o seu conjunto tenha estabilidade e tanto quanto o equipamento também tenha entrado numa fase de estabilidade. Então, nesse processo, todo o circuito ele é fechado durante um tempo, de modo a conferir se ocorreu uma estabilização logo após o preenchimento. Essa etapa ela é importante porque, dependendo da velocidade de injeção que você aplica no seu processo, você pode ter uma certa instabilização. Já a terceira etapa é a etapa de teste, a etapa onde você determina um tempo, onde realmente você quer medir se o seu conjunto tem um vazamento ou não. Isso é definido em cima de alguns critérios do seu processo, alguns critérios de segurança e também em cima de alguns critérios de qualidade. Caso nesse seu momento de teste o seu gráfico tenha um comportamento de queda, significa que você está perdendo pressão. Você injetou uma pressão, por exemplo, no caso da seringa de 10 bar, e durante o momento do teste você viu que a sua pressão, por exemplo, caiu para 8 bar. Então, significa que você teve um grande vazamento no seu sistema, podendo dizer que este conjunto é uma peça não conforme. Já na etapa 4, nós temos a purga, ou seja, após o teste realizado, nós precisamos despressurizar nosso sistema, garantindo que todo o sistema esteja limpo e sem pressão para ir o processo seguinte. Bom, pessoal, se essa aula fez algum sentido para você, não deixe de compartilhar e curtir o nosso canal. Deixe aqui embaixo um comentário se você ainda ficou com dúvida ou se você quer aprender mais detalhes sobre cada etapa desse processo. Muito obrigado. Até mais.